Agora 8h24. Neste dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a delegacia sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho em Minas Gerais revelou que a lei de cotas só entrega resultados quando é, de fato, fiscalizada. Para a gente poder explicar o que ainda precisa avançar e quais são os entraves para que isso se torne uma realidade, eu vou começar agora com a auditora fiscal do trabalho, Patrícia Siqueira, que está com a gente na ponta da linha. Patrícia, seja muito bem-vinda à 98 News. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso de te receber. Eu queria começar a nossa conversa trazendo esse relato que foi identificado pela delegacia sindical do sindicato, que às vezes parece muito óbvio, né? Resultado só é entregue quando de fato é fiscalizado. Que tipo de ação e quais são os resultados que têm gerado as fiscalizações aqui em Minas Gerais? Então, é preciso que a gente contextualize, né, que a legislação, embora a legislação que fala das cotas no trabalho para as pessoas com deficiência, ela seja uma legislação de 91, a fiscalização, o Ministério do Trabalho só se torna competente para fazer essa fiscalização em 99, começando mesmo em 2001. E o que a gente percebe é que só depois que se iniciou essa cobrança é que os números efetivamente passaram a crescer de presença das pessoas com deficiência no trabalho. Chega a ser assim assustador que nos últimos 15 anos o mercado de trabalho ele tenha crescido na faixa de 18% e o mercado de trabalho com relação às pessoas com deficiência 64%, exatamente porque é cobrada a efetividade da lei. Então a gente percebe que não basta a gente ter uma lei, a gente precisa estar cobrando para que essa lei ela possa ter validade. Em Minas Gerais a gente tem um número muito promissor, a gente já passa de 60% das vagas para pessoas com deficiência preenchidas, em que pese o longo caminho que ainda temos que percorrer. Mas é uma fiscalização muito atuante, muito aguerrida e muito articulada com as empresas também. Porque o objetivo da fiscalização não é simplesmente multar, cobrar, absolutamente. O nosso objetivo é fazer que a lei tenha efetividade, ou seja, que essas pessoas estejam no mercado de trabalho. Hoje, o Brasil tem quase 1 milhão de vagas de cota não preenchidas. E quais são as principais barreiras que as empresas alegam para não cumprir, então, essa lei de cotas? Na verdade, o Brasil ele tem cerca de 500 mil vagas, né? A gente cumpre 56% das cotas no Brasil. Então, é mais ou menos, quase meio milhão de vagas ainda, né? Que a gente precisa preencher. E as alegações das empresas são as mais recorrentes, né? São que não existem pessoas com deficiência para ocuparem essas vagas. O que a gente sabe que não é verdade, né? Inclusive, se a gente retirar todas as pessoas que recebem o benefício de prestação continuado, que é alegado também que as pessoas recebem benefício e não querem trabalhar, mas a gente retira todas as pessoas que recebem o benefício, ainda assim a gente consegue cumprir 7 vezes esse número aí da lei de cotas. Outra também questão é que não existem pessoas com deficiência qualificadas. Então, é público e notório que realmente essas pessoas sofreram uma exclusão histórica, mas a gente tem ferramentas hoje que podem ser utilizadas pela própria empresa, como a própria aprendizagem profissional, para que a gente possa qualificar esse público. E, além disso, as estatísticas mostram um número imenso de pessoas qualificadas que sequer têm a oportunidade de participar de uma entrevista de emprego. No seu olhar, Patrícia, como que a fiscalização poderia ser aprimorada para reduzir justamente esse número de vagas ociosas e também garantir a inclusão efetiva dessas pessoas e não apenas na formalidade, não apenas para poder cumprir tabela? Essa é uma pergunta ótima também, porque a gente realmente, o trabalho ele precisa ser decente. Então, a gente precisa dar trabalho para essas pessoas, mas trabalho de uma forma decente, né? E não precário.
A fiscalização ela precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais auditores fiscais para conseguir dar conta do número de empresas que precisam ser fiscalizadas. Vou te dar um exemplo: em Minas Gerais, a gente tem na faixa de 4.200 empresas e uma equipe de 7 auditores fiscais para poder dar conta desse número. Então, realmente, a fiscalização ela não dá conta de suprir essa demanda aí de fiscalização. Mesmo com a tecnologia, com tudo que a gente faz, a gente precisaria de mais auditores, né, para que a gente pudesse ter essa maior efetividade. Agora, a gente precisa mais do que isso ainda, é de sensibilização e de conscientização da sociedade. As empresas, elas são um reflexo da sociedade. Então, se a sociedade evolui, entende que a inclusão e a diversidade são importantes, a gente tem números aí bem mais satisfatórios e bem mais próximos aí do que as cotas representam. E a nossa função é falar sobre esse assunto e não deixar passar batido. Eu conversei com a auditora fiscal do trabalho, Patrícia Siqueira, que está com a gente aqui na 98 News, para poder falar justamente sobre esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado hoje, e como que a gente pode melhorar o nosso olhar quanto a essa situação. Patrícia, obrigada mais uma vez. Um bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade.